professor Anderson. Neste vídeo eu vou estar comentando as questões de matemática do plano de estudo tutorado do 9º ano, volume 7, semana 2. Então, na semana 2, a unidade temática Geometria, objeto de conhecimento, razões trigonométricas no triângulo retângulo, habilidades. A 13, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Habilidade 33 de Minas Gerais. Resolver problemas que envolvam as relações métricas do triângulo retângulo. Conteúdos relacionados. Triângulo retângulo, elementos e relações métricas, teorema de Pitágoras e aplicações. Razões trigonométricas dos ângulos agudos, seno de um ângulo agudo, cosseno de um ângulo agudo, tangente de um ângulo agudo, razões trigonométricas dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, tabelas trigonométricas dos ângulos agudos. Interdisciplinaridade, relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano. Então vamos lá para o exercício. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 60 graus e depois preencha a tabela a seguir. Então, as tabelinhas acima, depois vocês dão uma olhada, né? Então, tangente de 60 graus é igual a seno de 60 graus sobre cosseno de 60 graus. O seno de 60 vale o quê? Raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno de 60? 1 meio. Então, a divisão de frações, o que acontece? A gente conserva aqui a primeira, né? E multiplica pelo inverso aqui da segunda. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Cancela esse 2 aqui com esse 2, vai sobrar o quê? Raiz quadrada de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. E, então, tangente de 60 é igual a raiz quadrada de 3. Ou, tangente de 60 é aproximadamente 1,7, que é o valor aproximado da raiz quadrada de 3. Então, seno de 30 vale 1 meio, que é igual a 5 décimos. Cosseno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866. Tangente de 30, eu calculei aqui, ó. Então, tangente de 30 é igual a seno de 30 sobre cosseno de 30. Seno de 30 vale 1 meio, cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. A mesma coisa, divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1 meio vezes 2, raiz quadrada de 3. Então, cancela esse 2 com esse 2, vai sobrar o quê? 1 raiz quadrada de 3. Não posso deixar assim, ó, né, em raiz aqui, não deixar o radical, então o que a gente faz? Vai racionalizar. O que é racionalizar? 1 sobre raiz quadrada de 3, a gente vai multiplicar por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Então, 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar o quê? Raiz quadrada de 9. Quanto que é raiz quadrada de 9? 3, não é isso? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre 3. Quanto que vale a raiz quadrada de 3? Aproximadamente, né? 1,7 sobre 3. Dividindo, nós vamos chegar nesse número aqui, aproximadamente. Não é isso? Aí, ó, a seno de 60, já colocou lá, raiz quadrada de 3 sobre 2, cosseno de 60, 1 meio, e a tangente de 60, 1,7. A 2. Para relembrar as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, que estão destacadas abaixo, calcule o valor da medida x em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora de escala. Então, a gente tem esse ângulo aqui, ó. Então, aqui vai ser o cateto oposto, o cateto adjacente, e aqui a hipotenusa, que é o lado maior. Então, quer saber o quê? Esse valor aqui, ó, né, de x aqui. Então, o que a gente pode aplicar aqui, ó? Eu tenho o valor da hipotenusa. Então, a gente pode aplicar o seno, que é medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa.
Então, ó, seno de 30. Vamos olhar na tabela trigonométrica. O seno de 30 vale quanto? 1/2. Então vai ficar o quê? Seno de 30 é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 vale 1/2. Cateto oposto é x, é o valor que a gente quer. E quanto que vale a hipotenusa? 20. Então, multiplicando em cruz, ó, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 20, 20. Esse 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, não é isso? Então, x é igual a 20 dividido por 2. X é igual a 10 centímetros. Então, aqui ó, o cateto oposto vale o quê? 10 centímetros. AB. Eu tenho aqui ó, esse ângulo aqui. Então, esse lado aqui vai ser o quê? O cateto oposto. Aqui a hipotenusa, aqui o cateto adjacente. O que quer saber? O valor de cateto adjacente. Então, o que a gente vai aplicar? O quê? O cosseno, né, de um ângulo, que é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar o cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto que vale o cosseno de 60? Vamos na tabela, ó, vale 1/2. O cateto adjacente é o que quer saber, então vale x. E a hipotenusa vale 8. Multiplicando em cruz, ó, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8, 8. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 8 dividido por 2, x é igual a 4. Então, aqui o cateto adjacente vale 4 centímetros. A letra C. Eu tenho esse ângulo aqui. Então, esse aqui ó, é o cateto oposto. Esse lado maior vai ser a hipotenusa. E esse aqui o que é? O cateto adjacente. Aqui vai ser o cateto adjacente. Aqui, ó. Então, o que dá para a gente calcular aqui? Quais os valores que eu tenho? Eu tenho o valor da cateto oposto. E eu quero saber a hipotenusa. Então, ó, se eu tenho um cateto oposto, dá para a gente calcular o quê? O seno, né? Dá para calcular o seno. Então, ó, seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que vale o seno de 60? O seno de 60 vale 1/2. Opa! O seno de 60. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Não é isso? E quanto que vale o cosseno oposto? 12 centímetros. E a hipotenusa é o que quer saber. Então, multiplicando em cruz, ó, x, raiz quadrada de 3 vezes x, raiz quadrada de 3 vezes x. E 12 vezes 2. Então, a raiz quadrada de 3 vezes x é igual a 24, né? 12 vezes 2. X é igual a 24 sobre raiz quadrada de 3. Não pode deixar aqui, né? O radical aqui no denominador. Nós vamos racionalizar aqui, ó. Então, multiplica o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3. Então, vai ficar ó, 24 vezes raiz quadrada de 3, 24. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, dividindo aqui, ó, 24 dividido por 3 dá 8. X é igual a 8 raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 é 1,7, não é isso? Mas pode deixar assim mesmo. E aqui, ó, depois, vamos para o próximo aqui, a letra D. A D, ó, nós temos esse ângulo aqui. Então, esse aqui é o cateto oposto, no caso. Aqui é a hipotenusa, que é o lado maior, e aqui o cateto adjacente. O que a gente quer saber? O valor da hipotenusa. E aqui eu tenho o valor do cateto adjacente. Então, dá para a gente calcular o cosseno, né? Que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa aqui. Então, ó, o cosseno de 60 vale quanto? Cosseno de 60, 1/2. Essa aqui, né? A tabela trigonométrica. E cateto adjacente, 10. A hipotenusa vale x, é o que a gente quer saber. Então, multiplicando em cruz, ó, 1 vezes x, x. 10 vezes 2, 20. Então, a hipotenusa aqui, nesse caso, vale 20 metros, que aqui tem metros. Letra E. Aqui, ó, a gente tem esse ângulo aqui. Então, esse aqui vai ser o quê? O cateto oposto.
Esse aqui é o cateto adjacente, esse lado maior é a hipotenusa. Eu tenho aqui ó, o valor do cateto oposto. Então dá para a gente calcular o seno, não é isso? E quer saber a hipotenusa? Então, ó, seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que vale o seno de 30? Seno de 30 vale 1/2. Cateto oposto vale 3 metros e a hipotenusa vale x. Multiplicando em cruz, ó, 1 vezes x, 1x, 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 1 vezes x, x. 2 vezes 3, 6. Então aqui, ó, a hipotenusa vale 6 metros, que aqui tem metro. A F. Nós temos aqui, né, esse ângulo de 90 graus, esse de 60 e esse de 30. Então, olhando por aqui, o período de 30 graus, a gente tem o valor do cateto adjacente, que esse aqui vai ser o cateto oposto, não é isso? Em relação a esse ângulo aqui, esse aqui vai ser o oposto. E aqui vai ser a hipotenusa. O que dá para a gente calcular aqui, ó? Tangente de 30, por que tangente? Porque eu tenho um valor... quero saber o cateto oposto, não é isso? E eu tenho o valor do cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto que é a tangente de 30? A tangente de 30, vamos olhar aqui na tabela, raiz quadrada de 3 sobre 3. Cateto oposto é o valor que a gente quer saber, x. Quanto que vale o cateto adjacente? É 5 raiz quadrada de 3. Então, multiplicando em cruz, ó, 3 vezes x, 3x. E 5 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. 3x é igual a 5 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. E quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3, né? Então vai ficar, ó, 3x é igual a 5 vezes 3. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Então, ó, 3x é igual a 15. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. X é igual a 15 dividido por 3. X é igual a 5. 5 metros. Então, aqui, ó, o cateto oposto vale 5 metros. Bem, espero que vocês resolvam as atividades com sucesso. Não deixem de se inscrever no canal que ainda não é inscrito. O professor Anderson agradece. Muito obrigado.